maravilhosa. Ah, Senhor, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Pode sentar-se. Vamos avançar. Me desculpem o atraso, mas é puxado, né? Até saímos aqui, não saímos aqui tarde não, saímos um bom horário, mas aí até chegar, dormir, acordar de novo, aí você precisa dar uma recarga, né, na bateria, né? Porque senão acaba a bateria no meio do... Eu estava vendo aqui o celular que grava aqui, aí eu vi que tem um power bank ali para dar um recharge, né? Então, por quê? Porque a bateria do celular não aguenta, né? Como não dá para carregar um power bank para recarregar, né? Então, eu falei assim, pastor Ricardo, vou atrasar um pouquinho aí. Às vezes 15 minutinhos de sono ali, 15 minutinhos, mas bênção, glória a Deus. Mas eu penso, nós estamos dentro do programa ainda, né, pastor Ricardo? Eu não atrasei a programação não, né? Mas se eu tiver atrasado, perdão está na Bíblia, já falei para o Elvis. Então, perdão está na Bíblia, então eu estou tranquilo. Porque se vocês não me perdoarem, ficar chateado, qualquer coisa aí, vocês acertam com ele. Não é verdade? Eu já fiz a minha parte, pedi perdão, né? Mas enfim, vamos lá, gente, vamos remir o tempo. Eu quero falar de novo. Eu vou falar de novo desse livro, pastor Ricardo, porque é o seguinte, olha, eu creio que você deveria ler esse livro aqui. Você começou a ler, pastor Ricardo? Você viu que tem palavras de amor lá, né? É um livro sobre casamento, não é um livro sobre família. Tem muita gente procurando material sobre família. Tá certo, tá errado não. Mas não adianta você se preocupar com a sua família se você não resolver o seu casamento. Casamento família é derivado do casamento. A bênção para a família deriva da bênção no casamento. Felicidade, alegria. O Senhor diz: benditas serão todas as famílias da terra. Não tem família bendita se o casamento não for bendito. Então, nesse livro, Deus nos deu, para mim e para a Gigiana, algumas direções muito importantes, né? Tem muita palavra de amor aqui, que vai edificar a sua vida. Por exemplo, eu vou ler algumas aqui, para ver se isso te motiva a ler. Eu vou depois explicar que eu estou falando de novo desse livro. Uma frase do livro: homens disfuncionais. O que é um homem disfuncional? É um homem que não funciona. Disfuncional é o que não funciona. Um homem que não funciona como um homem bíblico, ou seja, ele não é um homem bíblico no casamento. E tem bastante. Tem bastante. Homens disfuncionais oprimem suas esposas com cobranças e exigências que descaracterizam o valor de um casamento íntegro. Esses homens dominam suas esposas por terem o controle da vida financeira da família, agridem emocionalmente suas esposas por estarem à frente das decisões e violentam suas mulheres para satisfazer seus impulsos carnais. Então você já viu aí para que lado que vai esse livro, né? Palavra de amor, né? Palavra de amor. Infelizmente, nos nossos dias, muitos filhos são gerados sem propósito de vida. É isso aí. Tem muitos filhos nas nossas casas, nas casas de homens e mulheres, de pais, que não foi dado um propósito de vida para eles. Sem direção, sem posicionamento, sem postura. São pessoas para quem você olha e não enxerga destino. Isso é triste, não? Eles são levados pelo vento de qualquer onda que surgem. Suas inspirações são jogadores de futebol, cantores, youtubers, influenciadores digitais, personagens criados e que não constroem valor. Uma coisa é você ter nascido do sexo masculino, biologicamente falando. Outra, bem diferente, é você ser homem de verdade, que honra a sua esposa, influencia os seus filhos com valores nobres e expressa testemunho social e espiritual de um homem verdadeiro. O aspecto biológico por si só não pode definir qualquer testemunho ligado à masculinidade. O que importa é saber se você é uma pessoa digna, um homem digno do seu casamento. Bom, algumas coisinhas aqui, depois você passa lá, dá uma olhada nesse livro, salve o seu casamento, seja bíblico. Fica tranquilo, viu, homens? É que hoje eu trouxe a cota para a gente, mas a gente fala das mulheres ali também, viu? Fica tranquilo, porque eu vou comprar esse livro, só está batendo em mim? Vou levar esse livro para minha mulher, não é nada? Pode levar. Tem um capítulo ali que a Gigiana escreveu, esse é um capítulo que ela escreveu sobre mulheres manipuladoras. Se a deformidade do homem
é a dominância, é a opressão, a característica ruim da mulher é a capacidade de manipulação dela. Isso é terrível, terrível, terrível. Mas enfim, o nosso assunto não é esse. Vamos lá, irmãos, vamos avançar? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Chegamos para o culto? Então tá bom. Ontem nós introduzimos na nossa fala uma palavra de responsabilização em relação a sermos uma igreja missional. Quem não estava ontem, nós estamos desconstruindo, estamos tirando a ênfase da frase missionário, porque essa palavra aponta para uma atuação nossa mais transcultural, né? Você fala de um missionário, o que você pensa? Vai ter uma conferência missionária, aí você vem para cá, você espera ver um africano, um chileno, um europeu, na verdade, alguém que está no campo. E essa não é uma visão correta do que é ser missionário. A palavra, na verdade, a palavra missionário, ela é uma tradução latina do termo grego apostoléu, ou apóstolo, que está nas Escrituras. Então, o apóstolo, o dom ministerial lá de Efésios 4, o apóstolo, que é um dom ministerial, mas sem ser um dom ministerial, ele também, a caracterização do propósito da igreja, a palavra é apostoléu. A palavra grega apostoléu, traduzido para o latim, porque a Bíblia, vamos pegar o Novo Testamento, ela foi escrita na língua grega, ok? Então foi no grego. Posteriormente houve uma tradução, né, para o latim. O catolicismo romano, né, ele pediu para que os textos gregos, né, quer dizer, aplicou os textos gregos. Na verdade, a tradução para o latim foi feita um pouco antes, bastante antes. Surgiu a Bíblia Vulgata Latina, que é a tradução dos textos originais para a língua latina, que foi usada de uma forma muito insistente pelo catolicismo romano, trazendo a Bíblia só para o clero. Então os leigos ficaram sem influência bíblica. Então, o termo missionário é o termo latino, em latim, para o termo grego apostoléu, que significa enviado. Então, missionário é enviado, é alguém que é enviado. Só que esse envio, ele não é para um grupo selecionado, específico, predileto de pessoas. Esse envio é uma ordem de Jesus para toda a igreja. Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a nossa proposta é tire o foco da palavra missionário, para que você não seja sabotado pela ideia de que missionário é quem tem um chamado para ir para um outro país, sair da sua cidade, ir para um outro estado, abandonar o seu trabalho e agora viver, né, de mantenedores, porque é a ideia que nós temos de missionário. Então, para tirar essa sabotagem que me descompromete, que descompromete você com relação à missão da igreja, vamos usar o termo missional. Amém, queridos? Fomos claros? Então, nós estamos falando desde ontem, né, trazendo algumas reflexões sobre essa responsabilização, essa responsabilidade missional, que a igreja moderna hoje perdeu essa responsabilidade. A igreja moderna hoje não tem no seu planejamento estratégico, sua agenda, seus programas, não tem no seu planejamento financeiro, a igreja moderna como um todo, o trabalho, a visão, o comprometimento missional como o seu objetivo maior, ou seja, aquilo que tem que ser feito com o maior foco, com a maior disciplina e com a maior intensidade. Falamos sobre isso ontem. Por que a igreja moderna não é missional? Porque o foco dela não é ser missional. Por que eu não sou missional? Por que você não é missional? Você que não é um pastor, você que não é um líder, não exerce uma função de liderança na igreja. Por que esse tema não te atraiu? Porque talvez você esteja com um propósito muito grave na sua identidade, no seu propósito. Nós vamos falar sobre isso hoje. E isso é um problema grave, e que tem que ser trazido, pastor, para o culto de domingo. As pessoas do culto de domingo precisam ouvir sobre isso, para que elas se despertem para isso. O problema do senso de identidade, do senso de propósito, pode lhe custar a sua eternidade. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, a falta de visão missional está ligada a essa descaracterização da identidade minha e tua como um salvo.
Essa descaracterização missional vai me tirar o foco do meu propósito, vai tirar a minha disciplina para exercer o meu propósito e vai roubar a minha intensidade para cumprir o meu propósito. Falamos sobre isso ontem. A igreja moderna é uma igreja devedora da evangelização e insuficiente no discipulado. Tivemos uma fala, gastamos um bom tempo ontem, falando sobre discipulado. Temos que falar do discipulado, porque é o discipulado que mantém. Você só anunciar o evangelho, você fez uma obra incompleta. A ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20 é: ide e fazei discípulos, ou seja, ide e reproduza na vida das pessoas aquilo que o evangelho gerou em você. Então, uma igreja estável, uma igreja que está cumprindo o seu papel, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da denominação, nós vamos falar um pouco de denominação hoje. Quando nós falamos igreja, nós não estamos falando do prédio, nós não estamos falando da liturgia, vamos falar de liturgia hoje. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando desse corpo místico de Cristo, onde Ele é o cabeça. Você não é igreja por pertencer a uma denominação, você não é igreja por pertencer e cumprir um regimento interno de uma estrutura eclesiástica. Não, você é igreja, eu sou igreja por pertencer a um corpo, e esse corpo não é a estrutura denominacional, esse corpo é Cristo, Ele é o corpo, e Ele é a cabeça desse corpo. Isso é igreja. Porém, a igreja moderna perdeu essa ideia, essa verdade de quem ela é como igreja, pertencente ao corpo de Jesus, e se tornou denominacional. Isso é um grande problema, vamos falar sobre isso. E isso comprometeu a sua identidade, e ela não cumpriu o seu papel e se tornou ineficiente, se tornou devedora da evangelização. A igreja moderna, eu não estou falando da Renovar, não estou falando da Betel, eu estou falando da igreja moderna no todo, no Brasil e fora do Brasil. Ela perdeu a sua expressão. E por que perdeu? Porque ela é uma igreja voltada para dentro. Avalie, hoje nós nos movemos para dentro ou para fora? Os trabalhos, os programas, a estrutura, a liturgia, a palavra, as canções, as apresentações, é voltado para aquele que não conhece a Cristo ou para aqueles que já conhecem a Cristo? Precisamos pensar a respeito disso. Não estou dizendo que não deva ter uma aplicação de trabalho para dentro, deve existir, mas o nosso gasto maior não pode ser dentro, tem que ser fora. E pensando nisso, a igreja moderna não discipula mais, a igreja não repete pessoas no padrão da sua fé. Não, é muito difícil você ver uma quantidade, assim, não existem centenas de Clodoaldos, isso é ruim, centenas de Ricardo, centenas de Pedro, centenas de Elvis, centenas de Jefferson, centenas de Rafael, não existem, existem alguns. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele, desses 12, já estava sobre ele uma profecia, o filho da perdição. Todos os que andaram com o Senhor receberam a reprodução em si de quem Cristo era. Esse era o padrão, esse é o desafio da igreja, reproduzir nas pessoas o que o Evangelho produziu em nós. Isso é discipulado. A igreja não discipula, a igreja é ineficiente no discipulado, e falamos sobre isso ontem. Se precisamos de um testemunho para dizer que a igreja é ineficiente no discipulado, é só olharmos os números. Existem hoje, fora da igreja, um número de pessoas que já foram da igreja, fora da igreja, maior do que o número de pessoas que hoje estão na igreja. Por que essas pessoas que estão fora da igreja, que um dia estiveram dentro, é maior do que o número das que estão? Porque quando elas estavam aqui dentro, nós falhamos em construir nela valores, para que elas pudessem produzir frutos que fizessem com que elas permanecessem, evidências que fizessem elas permanecer. 3 evidências, falamos ontem de um discipulado eficiente. Primeira evidência, permanecer. Quando há um discipulado eficiente, as pessoas permanecem. Segunda evidência de um discipulado eficiente, as pessoas crescem. Elas crescem em fé, elas crescem em comportamento, elas crescem em transformação, elas crescem em caráter.
cresce. Então ontem eu era o Clodoaldo de um jeito, e daqui 2 meses eu sou um outro Clodoaldo. Tem ali um jovem que vem conosco ontem, veio hoje, o Kevin. Ele, né, onde eu vou pregar, ele tem ido comigo. Kevin, você está na igreja há quantos anos, Kevin? 1 ano? 1 ano na igreja. Há 1 ano atrás o Kevin era um moço, um jovem como qualquer outro que não conhece a Jesus. Como um jovem solteiro, que trabalha, tem o seu dinheiro, como qualquer outro jovem assim que não conhece a Cristo. Ontem à noite ele não estaria no culto há 1 ano atrás. Ele estaria num fluxo qualquer, num baile qualquer, num bar qualquer, tentando, né, se aproximar de uma garota, porque é a forma que vivem hoje. Mas de 1 ano para cá, Kevin conheceu a Jesus. Aí ontem ele estava num culto à noite. Hoje de manhã ele está aqui novamente. Aí nós estávamos vindo para cá, pedi para parar no posto. Falei, deixa eu tomar pelo menos um cafezinho para dar uma energia, que hoje eu vou até as 3 da tarde lá na Renovar, então eu preciso estar, né, bem animadinho, tomar um cafezinho, né? Eu preciso tomar um cafezinho. Aí, Kevin, o que você quer? Eu falei, não, pastor, eu não quero não, hoje eu estou me dedicando ao Senhor, hoje eu estou jejuando ao Senhor. Isso é interessante. O Kevin de 1 ano atrás era de um jeito, o Kevin de hoje é outro Kevin. Sabe o que é isso? Isso é crescimento. Hoje o Kevin conhece alguns textos da Bíblia, mas daqui 1 ano, 2 anos, o Kevin vai ter que conhecer mais das Escrituras. O Kevin hoje ora de uma determinada forma. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o Kevin vai orar de uma forma mais profunda. Sabe como é que se chama isso? Crescimento. E de onde vem esse crescimento? Discipulado. O discipulado é a força motriz que gera nas pessoas esse crescimento. Então, quer saber se somos eficientes no discipulado? Se a igreja é eficiente? Em primeiro lugar, as pessoas permanecem? Ou somos uma igreja rotativa? Precisamos pensar a respeito disso. Nós temos que ser eficientes para as pessoas permanecerem. Há motivo para as pessoas permanecerem na igreja que o Senhor nos colocou à frente, como pastores e líderes? Qual é o motivo para elas permanecerem? Elas vêm a esse lugar, a essa estrutura, e elas recebem um alimento, uma condição para crescerem. Ninguém permanece em um lugar que não pode se desenvolver. Entenda isso. Uma família que não desenvolve valores familiares cansa a família e começa a desfazer a família. Um trabalho, um negócio que não proporciona crescimento para os seus colaboradores, desestimula os colaboradores dessa empresa e os faz procurar outros lugares que eles possam crescer. Um empresário, um profissional liberal que está querendo desenvolver uma carreira e essa carreira não rompe, não cresce, ele passa a questionar essa carreira e procura outros caminhos. Por quê? Porque permanecer depende de oportunidade, possibilidade, verdade para crescer. Igreja é a mesma coisa. Então não há permanência de pessoas numa igreja sem que haja um fluxo na igreja para que ela cresça. Qual é esse fluxo? Discipulado. Então uma igreja sendo discipulada é uma igreja que as pessoas permanecem, é uma igreja que as pessoas crescem e é uma igreja que as pessoas produzem frutos. O fruto é a terceira característica da igreja sendo discipulada. E a Bíblia fala de 2 tipos de frutos. Primeiro fruto, reproduzir o que o Evangelho gerou na minha vida, na vida de outros. João 15:8. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês se tornam meus discípulos. Então ser um discípulo de Cristo é glorificar o Pai. De que forma? Ganhando almas para Jesus, evangelizando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós falamos em ganhar almas para Jesus, entenda, evangelize. O foco tem que ser em anunciar a mensagem. Anuncie a mensagem. Se vão aceitar a mensagem, isso é uma outra história. Senão é um problema nosso já. Problema, a ordem para nós, o desafio para nós é pregar o Evangelho. E aceitar o Evangelho, de quem é essa responsabilidade? É do Espírito Santo. É Ele que convence o coração do homem em relação à mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho vai revelar para as pessoas, a mensagem do Evangelho vai trazer para as pessoas a clareza, João 16:8, do pecado que elas vivem, da justiça de Deus
que pode alcançá-las e do juízo de Deus que pode condená-las. Esse papel é do Espírito Santo. Mas anunciar a mensagem é responsabilidade nossa. Falamos ontem sobre avivamento. Começamos a nossa fala sobre avivamento. Não tem como pensar em avivamento sem pensarmos na volta de Cristo, arrebatamento da igreja e pregação do Evangelho. Joel 2, do 28 ao 32, falamos ontem. Lá está escrito, Joel 2: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Só que Paulo fala à igreja de Roma no capítulo 10: mas como invocarão aqueles a quem eles não conhecem? Então, se todo que invoca o nome do Senhor é salvo, ok, o Senhor está dizendo, eu vou salvar quem invocar meu nome. Mas a pergunta fica no ar: como eles vão invocar alguém que eles não conhecem? Esse é o meu papel e é o teu papel. Essa é a nossa responsabilidade. Falar para as pessoas que Deus quer salvá-las. Eu coloco 4 pontos para uma evangelização eficiente, para que você possa ficar tranquilo, saindo daqui, e qualquer pessoa que você encontrar na rua, você já poder evangelizá-la com eficiência. 4 temas você tem que abordar. Primeiro tema, você precisa dizer para essa pessoa que ele é um miserável de um pecador. Mas talvez você não possa dizer para ele que ele é um miserável, que talvez você vai espantar ele dizendo assim. Então, guarde o miserável, embora a Bíblia diga que nós, os salvos, somos miseráveis. Imagina o que nos converteu. É isso aí. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amado, que você, que eu, salvos, somos miseráveis. Romanos capítulo 7, versículo 24. Está lá. E se essa palavra te incomoda, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez estejamos precisando voltar para a cruz, porque a cruz é uma das mais importantes evidências que nós somos miseráveis, aliás, malditos. É cruz. Quem que é pendurado no madeiro? Aquele que está pendurado no madeiro tem uma fala sobre si. Qual é essa fala? Maldito todo aquele que está pendurado no madeiro, sim ou não? E o nosso Jesus disse: quer ser meu discípulo? Primeiro, o que você faz? Negue a si mesmo. Segundo lugar, o que você faz? Tome a sua cruz. Então, é isso daí. Somos miseráveis e malditos. Se queremos de fato que Cristo viva em nós, Gálatas 2:20, para Cristo viver plenamente em nós, no contexto de Gálatas 2:19 e 20, para Cristo viver plenamente em mim, eu preciso o quê? Estar crucificado com Cristo. Então, cruz não é um evento temporal e nem passageiro. Cruz para a vida do crente é um evento permanente. E quem está na cruz tem um testemunho sobre si. Cruz é lugar de um maldito. Bom dia, miserável. Graça e paz, miseráveis. A gente não pode saudar assim, né? Não dá empatia. Mas às vezes essa consciência pode nos responsabilizar em relação à nossa caminhada cristã. Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo diz: desventurado o homem que sou. Alguém tem na sua versão aí, miserável homem que sou? Alguém tem? Aqui na versão daqui está miserável. Essa é a tradução correta dessa palavra. A corrigida traz ela na a tradução correta do termo grego. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? As cartas paulinas, elas foram escritas dentro de uma visão cultural e de influência romana. Ontem nós falamos sobre um texto bíblico de correr no estádio para ganhar o prêmio, que era uma visão romana, cultural da época, dos jogos istmicos. Então você vai ver muita fala de Paulo abordando, assim como Jesus fazia na sua cultura diária, as parábolas. Paulo usando aplicações espirituais, o Espírito Santo dando inspiração sobre a vida cotidiana romana. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, ele está falando dele salvo, é dele salvo. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? O Império Romano tinha como sentença também de criminosos algemá-los, prendê-los. Por exemplo, cometia-se um homicídio. Então aquele que cometeu o homicídio, ele era amarrado ao corpo da pessoa que ele matou.
Ele era agora ligado fisicamente ao corpo que ele matou, e ele tinha que conviver agora com aquele corpo morto do lado dele. Imagine, convivendo com um corpo apodrecendo, se decompondo, dia após dia, cheiro, a imagem inconveniente. Paulo está dizendo agora a respeito não de um corpo que ele matou de outra pessoa, mas agora ele está falando do corpo natural, do homem carnal dele, do homem sem Deus. Ele está dizendo: eu nasci de novo, eu sou um salvo, mas eu sou miserável porque ainda estou ligado a um corpo mortal. E ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque esse é o corpo que cheira mal, esse é o corpo que se decompõe, esse é o corpo que não tem vida, mas eu ainda estou ligado a ele. Esse é o desafio do Evangelho. Mas ele diz: mas graças a Deus, por Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor. De que maneira? De mim mesmo, com a mente eu sou escravo dessa lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas eu dou graças ao meu Senhor, porque eu sou servo dele. Fruto, irmãos, eu tenho que gerar na vida das pessoas aquilo que o Evangelho gerou em mim. Eu tenho que evangelizar, fale da mensagem. Primeira ação de evangelização: diga para ele: você é um pecador. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem, foram destituídos. Quem foi destituído é porque em um momento estava instituído, sim ou não? Quem perdeu é porque um dia teve. Então, Romanos 3:23 está dizendo: todos pecaram e perderam a glória de Deus. As pessoas precisam saber disso. Romanos 6:23, segundo passo para você evangelizar de forma eficiente: o pecado tem um salário. Sabe o que é salário? A Bíblia não diz que o pecado tem um pagamento. Nunca diga que o pecado tem um pagamento, porque essa não é uma afirmação assim totalmente correta sobre o que o pecado traz para a vida da pessoa, baseada em Romanos 6:23. Por que não? Porque o que é pagamento? Eu comprei esse carro do missionário Elvis e fui lá e paguei. O que eu te devo mais? Nada. A Bíblia diz que o pecado tem um pagamento. A Bíblia não diz que o pecado tem um pagamento. A Bíblia diz que o pecado tem o quê? Salário. Por que salário? Por que essa... Irmãos, o Espírito Santo, ele não deixa nada por acaso. Porque pagamento pode ser único e salário é recorrente. Salário é aquilo que você recebe enquanto estiver envolvido com essa ação. Pecado, enquanto você é envolvido com essa ação, você sofre a influência da sua recompensa. E qual é a recompensa do pecado? Qual é a recorrência da retribuição do pecado? É morte. Evangelizar, em primeiro lugar, diga: você é um pecador, a glória de Deus não está sobre você. Em segundo lugar, você precisa saber que esse pecado que está envolvendo a sua vida e que te leva a fazer aquilo que o Senhor não quer e que desperta a ira de Deus contra você, tem um pagamento, tem um salário recorrente enquanto nele você está. E esse salário e essa recompensa se chama morte. Mas saiba, ainda que haja morte por causa do teu pecado, há vida eterna da parte de Deus se você se arrepender. Isso é evangelizar. Terceiro passo para a evangelização: fale do amor de Deus para as pessoas. Diga que ele é um pecador, diga que o pecado vai matar ele eternamente, o corpo, a alma e o espírito, mas que tem uma forma dele ter vida eterna. Mas diga que tem um amor querendo alcançar ele. João 3,16. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre. Fale do amor, isso é evangelizar. Quarto lugar, para encerrar, como é que você evangeliza? Diga para ele que esse Deus que afirma que ele é um pecador e perdeu a glória de Deus, que esse Deus que diz que se ele permanecer nesse pecado ele vai morrer eternamente, mas tem uma proposta de vida eterna para ele, e se ele aceitar essa proposta de vida eterna baseada no amor de Deus por ele, um dia ele vai se encontrar com esse Deus que vai voltar para buscá-lo, para morar eternamente com ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Pronto, você evangelizou. Você não precisou fazer um curso de teologia de 4 anos, nem um básico de 1 ano, não precisou fazer a classe de obreiros. Estou dizendo que não seja importante isso. Você não precisou ser líder na igreja para ser missional. Como estão entendendo? Deus me deu uma estratégia para ser missional com mais eficiência. Deus me deu uma estratégia. Todas as vezes que eu estou num ambiente, eu estou num lugar e alguém me atende,
e me atende, Deus me deu essa estratégia. Agradeça o que Ele fez por você. E aproveita nesse momento de agradecimento e dê o que você tem, e dá para Ele agora o que você tem de mais importante para Ele. Deus me deu essa estratégia. Então às vezes eu vou num restaurante, vou no posto de gasolina abastecer, estou na padaria, né? E eu gosto muito daqueles que param no carro, assim, não chamar para vender as coisas. E eu vou lá e tal. Aí eu digo, puxa, cara, eu almocei aqui no restaurante hoje, fui tão bem atendido por você. Você me abençoou tanto. Eu queria te abençoar também. Quem não quer ser abençoado, gente? Fala aí. Você chega para alguém e fala, eu quero te abençoar. Quem vai dizer, não, eu não quero ser abençoado? Só se você estiver endemoniado. Aí se você estiver endemoniado, ele não vai querer. Mas é bom também se ele estiver endemoniado e não querer, porque aí você pode repreender esse demônio, né? Aí você repreende o demônio e prega para ele. Então, eu queria te abençoar com o que eu tenho de melhor. Posso orar por você, Ricardo? Você acha que ele vai negar a oração? O que você acha? Ele vai dizer, não ora por mim não? Isso não vai acontecer. Ele vai dizer, não, pode orar. Eu falei, então, eu vou orar por você. Mas antes de orar por você, eu queria te dizer uma coisa. Jesus quer te salvar. O Deus dos céus quer perdoar o seu pecado. Ele quer te dar eternidade. A sua vida sem Deus é uma vida muito ruim, uma vida difícil, é uma vida sem expectativa, sem esperança. E aí deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. O Espírito Santo pode te mostrar coisas a respeito dessa pessoa, eu creio nisso. Mas hoje ele pode te salvar. Basta que você abra o teu coração e receba Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Posso orar por você quanto a isso? O que você acha que ele vai te responder? Não quero que você ore para mim, para aquele. Claro que ele não vai responder isso. Você vai dizer, amém, pode orar, porque já está quebrantado. O Senhor já está se movendo ali na vida daquela pessoa. Não posso orar para que ele entre no seu coração? Pode, então vamos orar. Vou lá e oro para a pessoa. Pronto. 2, 3 minutos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja perdeu a intencionalidade da evangelização. A igreja se tornou religiosa. Ela pensa que vindo para o culto de domingo está tudo resolvido. Não, fui no culto domingo ontem à noite, foi uma bênção, adorei Jesus. Deus até usou um vaso para falar comigo lá. Senti a presença de Deus, entreguei meu dízimo, entreguei minha oferta. E ele pensa que está tudo certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o culto não é aqui, o culto tem que ser você. Eu e você temos que ser o culto para a glória de Deus quando saímos daquela porta para fora, todos os dias. E um culto a Deus que glorifica a Deus, João 15:8, é quando vocês dão muitos frutos, nisto é glorificado o meu Pai. Como estão entendendo? Ser missional é muito importante. A igreja perdeu o missional. Então, uma igreja que é eficiente no discipulado é uma igreja que as pessoas permanecem, crescem e geram frutos. Primeiro tipo de fruto que a Bíblia fala, ganhar almas, discipular vidas. Segundo tipo de fruto que a Bíblia fala é caráter, fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Então, características do Espírito Santo estão sendo agora reproduzidas na vida dessa pessoa que tem Cristo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, um homem ou uma mulher que se encontrou com Jesus e foi transformado pelo Evangelho, agora ele está debaixo da influência, não do principado, da potestade do ar, de demônios, mas está debaixo da influência de quem? Do Espírito Santo. E debaixo da influência do Espírito Santo, ele vai reproduzir agora características daquele que tem influência. Deixa eu fazer uma pergunta. Você saiu de casa hoje, se preparou, acordou, fez sua higiene pessoal, se preparou para vir para a igreja. Quem passou um perfumezinho ali? Sabe aquele perfumezinho? Antigamente, né, minha mãe passava, a gente era pequena, ela pegava lá os perfumes que ela comprava da Avon. A Avon ainda vende, né, perfume. E tinha um perfume que minha mãe gostava muito, eu acho que existe, não sei se existe esse perfume até hoje, chama Sweet Honesty. É um doce honesto, né, como se fosse assim, né, algo suave, bem honesto. Sweet Honesty, não sei, ela pegava o Sweet Honesty, molhava, colocava o dedinho assim, molhava só o dedinho, passava atrás da orelha assim, ó, fica cheiroso. Nunca entendi o porquê disso. Entendi. Mas ela fazia. E os perfumes acendia, que era forte. Você passou um perfume, deu uma perfumada para vir? Quando você usou o seu perfume, é porque você quer que esse perfume acenda. Você quer que esse perfume te adorne, não é isso? O perfume te adorna, a roupa adorna. Você vestiu uma roupa para te adornar. Você não vestiu uma roupa para alguém olhar atravessado para você. Você vestiu uma roupa para que você se conecte com as pessoas, seja bem visto, se sinta bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, precisamos nos revestir de Cristo. E me revestir de Cristo significa frutificar no Espírito Santo. Estar vestido de Cristo é expressar tudo que o Espírito Santo é. Gálatas 5:22.
paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio. São 9 características do fruto do Espírito Santo. O discipulado deficiente constrói isso nas pessoas. Elas começam a ser parecidas com Jesus. Isso é um processo, irmãos. Eu vou crescendo. Hoje eu me pareço com Jesus no quê? A unha do dedinho do pé parece com a unha do dedinho do pé de Jesus. Glória a Deus, começou. Aí daqui 6 meses, não, daqui 6 meses a sobrancelha já as pessoas olham, essa sobrancelha eu conheço, parece com a sobrancelha de Jesus. Vocês estão entendendo a metáfora? É uma metáfora. Não estou falando de semelhanças físicas. Até chegar o momento, que é o nosso desafio, Efésios capítulo 4, atingirmos a estatura do varão perfeito. Sabe o que produz isso? Discipulado. Não tem como falarmos de sermos missionais, de obra missionária, seja transcultural, seja local, sem falar do discipulado, pastor. Porque o discipulado custa. Por que nós estamos perdendo nas nossas expressões missionais? E agora entramos num assunto novo, demos uma recapitulada nesses minutos, que é importante contextualizar, né? Claro, com afirmações novas. Em primeiro lugar, por que nós estamos perdendo a expressão missional? Porque talvez não estejamos mantendo a intensidade. Tem que ter intensidade. Pastor Ricardo, tem que ter intensidade. Pastor Jefferson, Elvis, Rafael, Juliano, tem que ter intensidade. Sabe aquele negócio? Aquela expressão, sangue nos olhos. Tem que ter intensidade. E aí, meu irmão, vamos fazer. Pastor, hoje eu tenho um compromisso e tal. Meu irmão, dá um jeito, organiza lá a sua agenda. Preciso de você lá. Sem intensidade. Porque a nossa vida está cheia de agenda para concorrer com aquilo que Deus nos chamou. Sim ou não? Ninguém aqui é desocupado. Ninguém aqui é desocupado. Daqui mais ou menos 10 horas eu estou embarcando. Vou ficar 23 dias fora. Semana foi uma correria, precisava deixar o discipulado com os líderes de célula organizado, com o presbitério organizado, com os líderes de ministérios organizados, com os pastores tudo já direcionado. Vou ter que chegar mais cedo na igreja hoje, fazer uma reunião com o pessoal. Vou pregar, tem ceia. De lá eu vou pregar. Não somos desocupados. Eu podia dizer, pastor Ricardo, eu vou lá no sábado, tal, puxado, estou cansado. O apóstolo Pedro vai lá e prega no meu lugar, tá bom? O que você ia dizer? Você ia ficar bravo? Chateado? Assim, eu sei que você gostaria que eu estivesse aqui, mas amém, pastor, está tudo bem. Mas eu falei para ele, e eu quero estar lá os 2 dias. Irmãos, a nossa agenda precisa ser organizada. Eu não posso perder a intensidade. Eu não estou de férias. Não estou dizendo que você não tem que ter férias, pode ser, mas eu não estou de férias. Espera aí, vamos lá, vamos dar intensidade. O objetivo é esse. Nós estamos vivendo um momento importante na igreja de estruturação em relação a algumas estratégias para crescimento da igreja, aperfeiçoamento da evangelização e do discipulado. Eu não estou saindo para pregar fora mais. Do meio do ano para cá, eu cancelei algumas agendas e declinei algumas agendas porque eu não podia sair, eu precisava ter intensidade na igreja local. Mas venho aqui no pastor Ricardo que eu tenho que estar, vou lá com o pastor Marco lá em Cajamar porque eu tenho que estar. São pastores que estão caminhando conosco, estão ligados a nós. Então eu tenho um compromisso. Eu tenho uma missão que Jesus me confiou. Eu não sou um itinerante. Eu não estou indo pregar numa igreja para ganhar oferta, para divulgar a minha autoimagem. Não, eu tenho um propósito. Eu preciso fazer aquilo que Ele me confiou. Então eu preciso ser intenso. Sabe por que nós estamos perdendo a característica missional? Por falta de intensidade. Pastor, já viu aquela... todo dia eu estou na igreja. Tá bom, meu irmão, você está todo dia quanto tempo? Você vai 1 hora na terça-feira para o culto de oração? Você vai mais 1h30 quarta-feira para um culto de ensino? Um exemplo. Você vai mais 1 hora, 1h30 na quinta para... É isso que está atrapalhando a sua família? É isso que está atrapalhando o seu relacionamento, o seu casamento? Essa 1 hora, 1h30? Que está atrapalhando o tempo de qualidade com os seus filhos? É você estar no culto de ensino domingo de manhã? Então, toda outra agenda que você não organizou, gastando tempo com seu Instagram, seu Facebook, seu YouTube, isso aqui não está estragando o seu tempo de qualidade com a sua família? Já parou para pensar nisso?
que não há uma administração de tempo responsável. Nossa, pega aí o seu telefone. A maioria dos telefones hoje, o sistema Android também tem essa aplicação de gestão de tempo. Veja lá quanto tempo você gasta com as suas redes sociais de forma circunstancial. Você vai ver essa necessidade. Administre o seu tempo. Seja responsável com a sua família, com o seu casamento, tempo de qualidade com os seus filhos, tempo de qualidade para você mesmo, cuidar da sua saúde, descansar, mas seja intenso naquilo que Jesus confiou você a fazer. Amém ou não amém? Quando eu não mantenho a intensidade, eu começo a errar. Porque evangelizar gasta tempo da igreja, sim ou não? Evangelizar gasta tempo. Você montar um programa de evangelização eficiente, que funciona, né? Não é só colocar o povo com o panfleto na rua. Irmãos, isso não é eficiente. Não é eficiente. Já foi, não é mais o tempo. Igual programa de rádio. O sonho de todo pastor, uns 15, 20 anos atrás, era ter um programa na rádio. Não era? Era ter um programa na rádio. Era o sonho de todo pastor. Hoje, não funciona mais. Passou-se o momento, as estratégias são diferentes. Então, quando eu não tenho intensidade, eu vou comprometer a ação evangelística. Quando eu não tenho intensidade, eu vou falhar no treinamento. Paulo ficou 2 anos em Éfeso, fazendo uma só coisa, discipulando seus obreiros. Atos 19, 2 anos na escola de Tirano, ele ficou ali, treinando uma turma, que começou com 12 homens, que nem Jesus eles conheciam quando Paulo chega lá. Paulo chega hoje e vai falar do Espírito Santo. Eles dizem: nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Que batismo vocês receberam? Recebemos o batismo de João. Paulo diz: então zera, senta e vamos começar do zero agora. E começa a falar de Jesus para aqueles homens. E quando Paulo começa a falar de Jesus para aqueles homens, o que acontece? O que acontece enquanto fala-se de Jesus, desce o Espírito Santo e os batiza no Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quer ver o Espírito Santo descer? Fale de Jesus, proclame Jesus, clame por Jesus na vida das pessoas, e você vai ver essa presença gloriosa descer. Ela vai descer. E todos foram cheios do Espírito Santo, e também falavam em outras línguas. Atos 19. Esses 12 homens conheceram a Jesus, receberam o Espírito Santo naquele momento, 2 anos aproximadamente após. Toda a Ásia da época, claro, ouviu falar de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: eficiente na evangelização, sim ou não? Sim ou não? Eficiente no discipulado, sim ou não? Por quê? Porque teve intensidade no treinamento, houve intensidade na preparação. Tem intensidade. Então você perde a aplicação missional, você perde a ação missional. Segundo lugar, para manter a intensidade, treinamento, capacitação. Mas em segundo lugar, contribuição. A capacidade contributiva da igreja precisa ser com intensidade. Pastor, mas é que a gente está num bairro muito humilde, nós temos pessoas simples na igreja. Não se sabote, não se permita ser sabotado com essas ideias. A questão não é a capacidade financeira. As igrejas da Macedônia, quais eram as igrejas da Macedônia? Macedônia é uma região. Macedônia ali não é uma cidade, é uma região da Macedônia. Quem eram as igrejas que estavam lá? Quem fez referência à igreja de Filipos ontem? Foi você? Quem ministrou a oferta ontem? Foi você? Foi você, Pedro? A igreja de Filipos era uma igreja na região da Macedônia, uma igreja que sustentava o ministério de Paulo. Uma outra igreja da Macedônia, a igreja de Tessalônica, igreja da Macedônia. Outra igreja da Macedônia, da região da Macedônia, a igreja de Bereia. Lembra da fala dos bereanos? Tudo que eles ouviam, eles iam conferir nas escrituras, nos profetas e na lei. Essas eram igrejas da Macedônia. Essas igrejas foram altamente eficientes no envolvimento, no comprometimento financeiro delas com a obra da expansão da pregação do Evangelho. Agora, você quer ouvir algo sobre essas igrejas, como é que elas eram, a característica delas? Você acha que na igreja de Filipos, uma igreja que ofertava muito no ministério de Paulo? Quantos empresários você acredita que haviam na igreja de Filipos?
Empresários, a capacidade financeira dos empresários. Quantos advogados, médicos, engenheiros de sucesso na cidade de Tessalônica você acredita que fazia parte da igreja de Tessalônica? Essas pessoas de sucesso financeiro são importantes para a igreja, mas e se elas não estiverem na igreja? Isso não pode interferir na potencialidade contributiva da igreja, não pode. Escute, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 8, versículo de número 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, que não tinha empresários potenciais, não tinha profissionais liberais potenciais, era uma igreja que financeiramente vivia muita restrição. Paulo está dizendo no versículo 1: quero falar para vocês da graça que Deus deu para as igrejas da Macedônia. O apóstolo Pedro ontem falou: todo missionário é um milionário. Por quê? Porque riqueza é uma graça concedida da parte de Deus para as pessoas, e Deus concedeu isso para as igrejas da Macedônia. Olha o que acontece, versículo 2: porque eles, no meio de muita prova de tribulação, não estava água tranquila, não era céu de brigadeiro, era muita prova de tribulação. No meio das muitas provas de tribulações, eles manifestaram o que? Abundância de grande riqueza, abundância de alegria. Na sua profunda pobreza, foram superabundantes na grandeza da riqueza da sua generosidade. No versículo 2 eu anotei aqui 3 palavras me chamam a atenção, 3 adjetivos no versículo 2: abundante, superabundante e grande riqueza. Consegue entender isso? Abundante, superabundante e grande riqueza. Falando de quem? De uma igreja, de igrejas numa região simples, pobre, sem muitos recursos, mas que a graça de Deus alcançou eles. Versículo 3: porque eles, testemunho eu. Paulo está dando um testemunho pessoal agora, ele não está dizendo o que ele ouviu, não é retórica agora do pregador. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, medida das posses, mas também, o que diz o texto? Está ali o texto, versículo 3, é bom esse texto. Porque na medida das posses, mas também acima das suas posses. Porque na medida das suas posses, mas também acima das suas posses, eles se mostraram o quê? Voluntários, disponíveis para dar. Versículo 4: pedindo-nos, olha só que loucura, meu Deus do céu, uma igreja numa região pobre, limitada, restrita. Eles foram abundantes, superabundantes na riqueza, deram na sua capacidade além delas, e além disso, versículo de número 4, eles nos pediram com muitos rogos para participarem da graça de assistir aos santos. É um pobre financeiramente, um pobre economicamente, um pobre patrimonialmente. Deus dizendo: vou derramar graça sobre eles, e eles serão abundantes, superabundantes, com grande riqueza. Eles vão continuar vivendo tribulações, eles vão continuar vivendo provas, eles vão continuar vivendo lutas, mas eu vou gerar neles, vou despertar a oportunidade deles ainda clamarem para continuarem sendo comprometidos e voluntários, para não permitir que a minha obra pare, porque eu preciso desse comprometimento deles. Como eu gostaria de ser um crente na Macedônia. Versículo 5: e eles não fizeram somente como nós esperávamos. É sempre assim, né? Eles não fizeram somente como nós esperávamos, mas eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, eles se entregaram para Cristo como Senhor, mas eles também se deram para nós, para cuidar da nossa vida, para que nós cumpríssemos o nosso ministério. Essa é a obra da igreja. Intensidade para ser preparado para pregar o Evangelho, mas intensidade também para contribuir. Tudo que eu sou, e tudo que eu tenho, e tudo que eu faço, para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está preparado para viver isso? Pense bem. Você está preparado para viver isso?
tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos para a glória de Deus. Tem que ter intensidade. Já teve carro zero? Já comprou carro zero? Tirou na concessionária? Quando saiu da concessionária, como é que você fez? Você deu aquela acelerada, aquela esticada na primeira, jogou uma segunda e foi? Não faz, né? Mas isso é antigamente, hoje não precisa mais. É verdade, hoje não precisa mais. Mas a gente quer, vamos devagar, para não forçar o motor. Não, esse carro está pronto para ter o motor forçado, intensidade. Ele foi construído para isso. Pastor Ricardo, pastores, acelera a igreja. O Espírito Santo preparou a igreja para isso. O Espírito Santo preparou a igreja para isso. Às vezes nós pastores estamos amaciando o motor da igreja. E aí tem um detalhe, quando você fica naquela de amaciar o motor da igreja, o motor do carro, quando passa 10 mil quilômetros, 11 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, o carro perde a potência dele, porque você acostumou o carro só naquela pegadinha. Ele não tem agora intensidade, não tem como mais. Não é hora de amaciar, é hora de intensidade. Eu creio que o Senhor quer intensidade. O Espírito Santo é esse combustível super aditivado para nos dar essa velocidade. Essa intensidade fez com que a igreja primitiva, em 250 anos depois de Cristo, alcançasse mais de 100 povos, tribos, línguas e nações com a pregação do Evangelho, com todas as limitações que ela tinha. Não tinha transmissão simultânea online, global, não tinha os recursos de internet, de mídia que nós temos hoje, não tinha eficiência dos equipamentos para a estrutura de pregação do Evangelho que nós temos hoje. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque havia intensidade. Tem uma pesquisa que diz que existe cerca de 15 mil crentes para um missionário transcultural. 15 mil crentes. A igreja da cidade tem quantos membros? 15 mil pessoas. Então, uma igreja da cidade, que é uma igreja relevante, sim ou não? Então hoje no Brasil, para uma igreja da cidade inteira, existe um missionário fazendo o que Jesus mandou. Como é que você reage diante dessa realidade? Como é que eu posso esperar um sorriso de Deus? Você já procurou, você já buscou um sorriso de Jesus num dia escuro, de lutas e de dificuldades na sua vida? A gente sempre busca esse sorriso do Senhor, sorriso de aprovação. Eu não estou falando de misericórdia, de graça para nos socorrer. Eu estou falando daquele sorriso de aprovação. Sabe aquela fala? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe essa fala? Diante dessa nossa exposição breve inicial aqui, você acredita que temos condições hoje, a igreja moderna, não estou falando da sua individualidade, mas posso também estar falando da sua individualidade. Você acredita que a igreja moderna tem condições de receber essa fala dos céus hoje? Olhando para esse mundo perdido, viu? Segundo lugar, o que interfere nesse crescimento, nessa força missional? Primeiro, a falta de intensidade. Temos que ser intensos. Aumenta a medida, pastor. Vai lá, arrisca. Chama os seus pastores. Você tem homens comprometidos aqui, hein? Evangelista Elvis, pastor Jefferson, pastor Rafael está ali agora, pastor Juliano. Você tem uns homens agarrados aqui. Engata uma segunda aí, cambia uma terceira, joga uma quarta, pisa fundo, vai até no giro, não estoura o giro, vai até no limite do giro, coloca uma quinta. Aí eles vêm atrás. Eles estão ali só esperando a hora, o tanque deles está cheio. Tem tanque cheio aí? Tem tanque cheio aí? Tem tanque cheio aí, igreja? Tem presença do Espírito Santo aí na sua vida? Então pode pisar, vai ter resultado. Segundo fator que compromete essa ação missional é o sentimento denominacional. E aqui eu quero tratar esse assunto com vocês com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado. Mesmo que talvez você não entenda dessa forma, mas a minha intenção é essa. Então vai me perdoando se de repente eu mexer em algo que é muito precioso para você. Mas talvez seja necessário nós desconstruirmos alguns ídolos. Mexer nos nossos ídolos nos machuca. Mexer nos nossos ídolos
nos enfurece. Mas deixa eu lhe dizer, não há nada mais pior do que termos ídolos para nós diante do Senhor, porque isso enfurece e desperta a ira do Senhor. Então, se eu tocar em algumas coisas que, me perdoem, mas a intenção não é essa, a intenção é trazer uma reflexão madura. O sentimento denominacional, ele prejudica a capacidade missional da igreja, pastor. Já conversamos sobre isso, já me contou algumas experiências sobre isso. O chamado foi dado para a igreja, o corpo de Cristo. Só que ninguém vai cumprir esse chamado para ser missional se colocar os valores denominacionais à frente. Eu vou falar um pouco desses valores. As denominações são muito importantes, elas falam de uma palavra que Deus deu para aquele ministério. Só que essa palavra que Deus deu para esse ministério não pode ser maior do que a palavra que Ele deu para a igreja. Não pode ser. A palavra que Ele deu para a igreja é pregar o evangelho, cada povo, tribo, língua e nação. E a palavra que Ele deu para o ministério pode ser algo mais local, que é importante, é uma visão local, é importante, mas não pode ser maior do que a visão que Ele deu para o corpo, que é a igreja. Ou seja, eu não posso como pastor, pastor Ricardo como pastor Juliano como pastor, você como membro dessa igreja, você não pode representar a denominação que você pertence. Você não pode representar a visão da denominação que você pertence em primeiro lugar. Por que não? Porque eu não fui chamado para representar a visão de uma denominação, eu fui chamado para representar o autor da missão da igreja. Diferente. Eu não estou desprezando eu estou apenas colocando o devido no seu lugar necessário. Eu tenho que representar o autor da missão, eu tenho que me comprometer com o autor da missão. O meu compromisso não está com o programa interno, local, visão local. O meu compromisso é com o autor da missão. E o autor da missão me colocou em uma visão local, e glória a Deus por isso. Vou honrar essa visão local, mas ela não pode comprometer a missão do autor da igreja, do dono da igreja, do senhor da igreja. Como estão entendendo? Podemos dar mais uma volta no parafuso? Podemos dar mais uma apertada no parafuso, irmãos? Vocês estão dizendo amém. Posso, pastor Ricardo, você é o anjo da igreja? Vou dar mais uma volta no parafuso, porque essas coisas prejudicam o envolvimento, a ação missional. Segundo lugar, os programas de uma igreja, eles precisam ser globais, isso é missional. Eu não represento uma visão pessoal, individual, independente, mas eu sou comissionado pelo autor da grande comissão. Escute, Jesus, o Cristo, do qual nós somos parte do seu corpo, não tinha uma missão pessoal. Ele não tinha. Tinha, pastor, a missão de Cristo era morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Essa não era a missão de Jesus, essa missão era do Pai. O termo é missio Dei, missão de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus não tinha missão pessoal, a missão de Jesus era a vontade do Pai para ele. Como estão entendendo? É a visão do Pai. Jesus não tinha missão pessoal, Jesus não tinha sonho pessoal. Então, quando nós falamos em sentimento denominacional, é eu quebrar as minhas ligaduras denominacionais e fortalecer as minhas ligaduras com o autor da missão. As denominações são bênção, mas elas conseguem se tornar uma grande maldição. Você deixou eu dar mais uma volta no parafuso, então você que disse amém. Mas elas se tornam uma grande maldição. Quando elas começam a trabalhar para si mesmas. E essa questão denominacional é muito forte. Por exemplo, a minha formação é batista, e uma vez batista, para sempre batista. Ó a fala. É uma fala, olha a fala. Sentimento denominacional. Não, mas eu amo o culto batista. Olha só que coisa. Olha que coisa interessante.
Então percebe que nós temos um apego denominacional. As denominações são importantes, mas elas não podem ser dificuldades. E a dificuldade não está na historicidade da igreja, no movimento que ela defende, no movimento que ela representa, na sua cosmovisão teológica. Mas o problema está no bairrismo que a denominação constrói. Quem é você? Sou Assembleia de Deus. Mas então esquece. O apóstolo Pedro está totalmente fora da doutrina. Esquece. Não dá. Pastor depois tem que dar. Culto de domingo não dá para trazer ele ainda. Não dá. Não. Eu falaria, não, eu avisaria. Apóstolo, domingo vai dar uma. Faz um cheque aí no. Eu gosto desse visual, mas no culto domingo não dá. Dá uma larguecida na perna da calça. Bota, sabe aquele colete que você tem, bonitão? Aquele, ele sabe ser. Ele é pentecostal. Ele é pentecostal e ele tem uns ternos bonitos, umas gravatas coloridas bonitas, assim, aí você vai. Percebe que o problema não é a historicidade da denominação, a questão não é a cosmovisão teológica, a questão é o bairrismo. Pastor José, muitos anos atrás, ele foi convidado para falar numa reunião de pastores da Assembleia de Deus de Goiás, lá em Goiânia. Era uma convenção. Ele entrou na igreja. Mas o pastor José sentou lá, 317 cadeiras no púlpito, quase 3.000 pastores na convenção, que é assim, eu acho legal, acho bonito isso. O pastor José sentou lá, já foi daquele jeito dele, calça, camisa para fora da calça, manga comprida, dobrada, sem gravata, sem nada, sentou lá. Convidaram ele, chegaram e disseram assim: o irmão tem 15 minutos. Pastor, amém, ué? O senhor não liga para isso. Aí falou o presidente, falou que. Aí deram a palavra para o pastor José. E era tarde, o pastor José ia falar. O pastor José pegou o microfone, do jeito dele. Boa tarde, irmãos. Levantou um pastor de trás. Boa tarde, não. Aqui é a paz do Senhor. É bem. O pastor José disse que olhou e falou assim: me perdoem, a paz do Senhor. O pastor José falou 15 minutos, no final, 15 minutos, no auditório de mais de 3.000 pastores, de joelhos, chorando em arrependimento ao Senhor. Os corações estão abertos para ouvir a mensagem, mas a gente às vezes está tão ligada a esse bairrismo. Não é a cosmovisão teológica, não é a historicidade da denominação. Meu Deus, você vai falar da história da Assembleia de Deus? Pelo amor de Deus, gente, não tem o que falar. O quanto que abençoou a nossa nação. O problema é o bairrismo. Da mesma forma, os batistas tradicionais, rejeitando a influência do Espírito Santo, as expressões do Espírito Santo, tão importantes para o crescimento da igreja, para o quebrantamento, para a manifestação dos dons, que convence as pessoas. Jesus disse: se não virem sinais, eles não vão crer. E quantos movimentos reformados que negam a continuidade do Espírito Santo, que são cessacionistas. O problema não é a cosmovisão teológica, a questão é o bairrismo denominacional. O Islã está tomando conta da Europa. França não tem mais volta, Inglaterra não tem mais volta. Eles investem nas gerações futuras. O Islã não é denominacional. Não tem Islã Assembleia de Deus, Islã Batista, Islã Presbiteriano, Islã Metodista, Islã Luterano, Islã Congregacional, Islã Neopentecostal. Não existe Islã nessa divisão. Existe o Islã. A previsão é que, se Cristo não voltar de 15 a 20 anos, o Islã será a maior religião do mundo. Eles estão crescendo. Primeiro porque eles são um, não lutam entre si. O denominacionalismo faz com que nós estejamos lutando entre nós, ou não? O que incendeia a internet hoje? Você gosta de ver lá os debates de calvinista com arminiano? Você gosta de ver? Pois é, estamos brigando entre nós. Você gosta de ver as questões, as brigas, os debates dos pós-tribulacionistas com os pré-tribulacionistas? Você gosta? Nós estamos brigando entre nós. Você não vai ver isso no Islã? Não tem, pastor. Jesus disse: os filhos das trevas, eles são mais lúcidos do que os filhos da luz. O Islã investe em discipulado insistente. O Islã chegou na Europa e disse: nós vamos dominar a Europa, porque vocês europeus, se casam, tem 1 ou 2 filhos. A gente chega aqui, a gente gera 7, 8 filhos. Ó,
Cadê o livro da família? Falamos sobre isso ontem. A igreja é a última barreira de contenção para preservar a família. O Islã chega numa região, mulher, ter filho, vamos ter filho aí, vamos encher a barriga aí, 6, 7, 8 filhos. Então estão crescendo demograficamente entre eles, discipulando a sua casa no Islã, e eles estão começando a influenciar os setores da sociedade, influenciando a economia, são os comerciantes mais fortes, influenciando a sociedade, a vida social, eles vão influenciando. E aí? O Islã não é denominacional. Ei, o denominacionalismo não consolida doutrina bíblica, consolida doutrina denominacional, consolida doutrina de usos e costume. Não, você não pode cortar o cabelo não. Um exemplo. Não, aqui você, para pregar, você tem que pôr uma gravata. Um exemplo. A denominação, ela não consolida doutrina, mas consolida o quê? Usos, costumes e dogmas. Usos, costumes e dogmas passam. Pode dar mais uma volta no parafuso, irmãos? Se você falar assim, não, já apertou demais, pastor, vai perder a rosca, eu paro. Pode dar mais uma volta, pastor? O que você acha, pastor Ricardo? Ó, ele falou que pode. Mas que situação difícil, né? Como você vai falar que não pode, né? Como é que você vai falar? Vamos dar mais uma volta, é importante isso. Vamos dar mais umas voltas até sair água do parafuso? Você não está apertando? Vamos lá. Questão do denominacionalismo. O denominacionalismo não protege o princípio, protege liturgia e protege estrutura. Sabe, eu não estou falando da Assembleia de Deus, por favor, não entenda isso. Eu estou falando da denominacionalismo. Sejam pentecostais, sejam reformados, históricos, o padrão é o mesmo. Ele não protege princípios, protege liturgia. Deixa eu colocar aqui, que isso aqui não está no meu rascunho. E estrutura. Quantos pecados terríveis acontecem com alguns líderes influentes em denominações, e a estrutura e a gestão vai lá e vamos abafar e segurar isso aqui. Mas o que é mais importante? Ficou a liturgia e a estrutura e o princípio. Algo que nós falávamos um pouco, né, na viagem para cá, né, Pedro? Ah, mas isso não traz escândalo? Às vezes o escândalo dentro da igreja é a forma de Deus purificar a igreja. Já pensou nisso? O escândalo na igreja é a forma de purificar a igreja. Como assim, pastor? Atos, capítulo de número 5. Ananias e Safira. Alguns estudiosos acreditam que eles poderiam fazer parte das 120 pessoas aproximadamente que estavam no Pentecoste. Roubaram a Deus e foram expostos publicamente em relação ao seu pecado, e morreram publicamente no seu pecado. O escândalo da igreja pode ser um modo de purificar a igreja. Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz Paulo para Timóteo, um jovem pastor. 1 Timóteo 5, 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. Está escrito ali no texto? Não está ainda, né? Mas vai lá. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Para quê? Para que os demais temam. O escândalo na igreja também é uma forma de purificar a igreja. O escândalo da igreja é uma forma. A visão de Deus nunca foi denominacional. Ele gerou as tribos a partir de Abraão. Mas quando tinham todas as tribos, ele tirou a individualidade denominacional das tribos e gerou um povo, o povo de Israel. Nós regredimos. Ele nos gerou como igreja e nos dividimos em tribos. Isso não abençoa a nossa vida. Outro ponto que eu coloquei aqui quanto ao denominacionalismo é que o denominacionalismo, ele não patrocina o geracionalismo. O que é o geracionalismo? As gerações que virão serão melhores. E a geração não é a geração biológica, o patriarquismo. Então,
o Yuri que vai assumir o ministério. Pode ser, mas também pode não ser. O foco não é esse, a busca não é essa. O denominacionalismo, ele reprime a revelação coletiva do ministério, dos ministérios individuais. Por quê? Porque sempre existirão melhores do que nós. Sempre existirão melhores do que eu, do que você. Sempre existirão melhores. Não entender isso é sabotar a evangelização e o discipulado e o avanço da igreja dos ministérios. Um ministro, ele tem que ser um facilitador. Ele é que abre caminho para que outros estão vindo completar a obra. Que obra é essa? Não é da denominação. Que obra é essa? Que cada povo, tribo, língua e nação conheçam a Jesus e o confessem como único Senhor e Salvador. Como estão entendendo? A questão do denominacionalismo é muito forte. Não basta ser um líder de conquista, de fé. É necessário ser um líder de visão global. É necessário ser um líder de visão para fora, não para dentro. Porque um líder de visão para dentro é um líder egoísta. É um líder que vai patrocinar o seu ego. E eu vou me esquecer do motivo, do chamado. E qual é o motivo? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém, queridos? E para nós caminharmos para o encerramento, terceiro comprometimento do fator missional é a questão da falta de maturidade no processo de identidade. Você não pode se esquecer que a definição da sua identidade é o que te compromete com a missão. Pastor, por que existe um grupo muito pequeno de pessoas envolvidos com a missão de Deus? E a missão de Deus não é para missionários, amém? Isso já está claro. A visão de Deus, a missão de Deus é missional, é para toda a igreja, amém, irmãos? Isso está claro. Por que existe essa dificuldade de se comprometer? Porque a maioria esmagadora da igreja não tem definição da sua identidade. Não tem. O problema, a raiz está aí. Nós estamos chegando para a conclusão da mensagem que começou. A raiz da definição da identidade. Vamos lá. Uma pergunta simples, básica. Quem é você? Quem é você? Então, se eu perguntar para alguém, Pedro, quem é você? Elvis, quem é você? Sua mente vai ficar meio em dúvida, meio perdida, e você vai buscar algumas referências. Não, eu sou o dono da empresa Rentacar. Não, eu não perguntei o que você possui. Eu perguntei quem é você, a sua identidade. Ah, não, eu sou empresário, eu sou dono de vários imóveis na cidade de São José dos Campos. Não, eu não perguntei o que você tem, o que você faz. Eu perguntei quem você é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você? Quem nós somos? Um número enorme de convertidos não sabem responder essa pergunta dentro de uma perspectiva macro. Qual é a perspectiva macro? A minha eternidade, a minha salvação. A maioria esmagadora dos convertidos não sabem responder isso. Sabem responder dentro de uma perspectiva micro, profissional, social, de legado terreno, patrimônio, de conquista. Mas dentro de uma perspectiva macro, de eternidade, de salvo, não sabem responder. Não é o que você tem, não é o que você possui, não é o que você faz, não é isso. É quem nós somos. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz: vós, levanta a mão. Deve estar falando, só eu aqui. Vou distribuir R$1 milhão. Eu aqui. Vós, olha o que ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Nós precisamos ter definida a nossa identidade. Quem nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus é raça eleita. Filhos de Deus é sacerdócio real.
Filhos de Deus é nação santa. Filhos de Deus é propriedade exclusiva. Sim, esses são vocês. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, versículo 10, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Por que o comprometimento missional está? Por que a ação missional está comprometida? Porque a igreja não tem clareza da sua identidade. Não tem clareza. Sabe qual é a clareza que vai ser? Eu sou um servo. Sou um servo. Que é... Vamos dar mais uma volta naquele parafuso do ponto anterior? Mais uma volta. E essa linguagem é uma linguagem de influência denominacional. Servo de Deus. É um lugar importante, mas tem um lugar mais alto. O servo trabalha pelo salário, pelo pagamento, pela recompensa. E o filho trabalha pela herança. Pagamento e salário é parte dos bens do Senhor. E herança são todos os bens do Senhor. A igreja perdeu o seu senso de identidade, quem ela é. Somos filhos de Deus, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Antes não éramos um povo, mas hoje alcançamos a misericórdia e somos chamados povo de Deus. Então a clareza da identidade já me levanta. E aí, pastor, eu posso trabalhar foco, disciplina e intensidade. Aí pode, porque é a clareza da identidade. Então eu chego para o Clodoaldo Filho e falo: Clodoaldo Filho, você é meu filho. Tudo isso aqui que é meu, filho, vai passar para você. E ele diz: pai, vou assumir os negócios. Vou assumir os negócios aí. Não é claro isso? Porque ele entendeu, eu sou filho, e tudo que é do meu pai é meu. Então eu tenho que cuidar do coração, da propriedade, dos sonhos do meu pai. Não é o natural? Mas a igreja não entendeu isso. Por isso que ela não tem comprometimento missional da forma devida. Então falar de foco. Não, você é um pastor, meu irmão. Você não pode chegar às 6 horas no culto. Você tem que chegar pelo menos meia hora para construir esse ambiente. Você é um pastor, meu Deus, pelo amor de Deus. Não, você é um crente. Não, eu sou só um crente. Não, você como somente um crente é raça eleita, povo santo, sacerdócio real, de propriedade exclusiva de Deus. Comprometimento. Mas de onde surgiu esse comprometimento? Não, eu vou evangelizar. Não estou evangelizando no programa, na agenda da igreja. Não estou evangelizando todo dia. Estou envolvendo pessoas com a igreja todo tempo. Por quê? Porque eu entendi a minha identidade. Eu sou o quê? Filho de Deus. Então, sem entender, escute, se você não entende, não definiu a identidade, se a igreja não definiu a identidade, ela não vai definir o propósito dela ser. Nós estamos entrando agora numa água mais profunda. A definição da identidade traz clareza para o propósito da minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, simples, mas de difícil resposta, como era a primeira: quem você é? A segunda é: qual é o seu propósito de vida? Qual é? Talvez você diga: ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom crente, um bom pastor, um bom líder, um empresário de testemunho social louvável. Essa é uma cosmovisão resumida, micro, social, religiosa, familiar. Está errada? Não, mas ela é micro. Deus não é micro. Deus é cosmos, é ampliado. Uma maioria esmagadora de convertidos não sabem definir seu propósito de vida como salvos em Cristo. Então eu preciso definir minha identidade na perspectiva de salvo, de eternidade, que é maior do que qualquer coisa, sim ou não? Qualquer um pode ser um empresário bem sucedido, sim ou não? Desde que trabalhe, tenha gestão, tenha competência. Qualquer um pode desenvolver riqueza, sim ou não? Basta trabalhar, se esforçar, ter grandes ideias, ter preparo. Mas não é qualquer um que pode ser salvo. Por que não, pastor? Simples, porque a salvação não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, para que você não se glorie. É graça dele, é envolvimento com ele. Isso me define minha identidade. Então, quando eu entendo quem eu sou de uma forma macro, de acordo com a minha eternidade, porque a minha riqueza nesse mundo passa ou não passa?
Os meus bens desse mundo, como minha posse, passam. Meu ministério pastoral passa. A igreja que eu pastoreio passa. Mas é a minha salvação e a minha condição na eternidade jamais passará. Herdará todas estas coisas. Serei o seu Deus e vocês serão meus filhos. Apocalipse 21:7. Então, quando eu entendo a minha identidade, agora eu tenho clareza no propósito de vida. O propósito de vida agora não é só trabalhar para comprar uma casa, ter um bom carro, levar meu filho para a faculdade e ter o sustento, viver uma vida tranquila, nos meus 60 anos comprar um sítio, uma chácara e viver descansando o resto da minha vida. Não, seu propósito de vida não resumiu a isso. Isso pode ser um planejamento muito bom, você pode colocar isso no seu planejamento, não tem nenhum problema. Amém, irmãos? Está claro? Mas se você resumir o seu propósito de vida a isso, eu entendi quem eu sou. Sou filho de Deus, raça eleita, sacerdócio real, povo santo, de exclusividade do Senhor, para cumprir um propósito. Qual é esse propósito? Primeira carta de Pedro, que nós acabamos de ler, capítulo 2, versículo 9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que fim? Ali agora fala do propósito. Falou da identidade, agora está falando do... Qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que me tirou de um reino de densas trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Sabe qual é o propósito de vida nosso, numa visão macro, dentro de uma cosmovisão de eternidade? Continuar a obra que Jesus começou. Esse é o nosso propósito. Então por que a igreja, de uma forma absoluta, não tem esse despertamento missional? Porque em primeiro lugar ela não entendeu quem ela é. Ela tem sobre si uma influência muito forte de responsabilidade denominacional, de que ela é servo. E o servo está ali para receber. Sim ou não? Jesus, filho de Deus, ele não veio para receber nem honra, nem glória, nem nada nessa terra, mas ele veio para dar, e dar a sua vida em favor de muitos. Está entendendo? Quando eu entendo a minha identidade, eu tenho clareza no meu propósito de vida. Queridos, você nunca se perguntou por que depois de salvo você continua morando nesse mundo terrível? Você está salvo. Jesus perdoou o teu pecado, te tirou das garras das trevas, venceu Satanás e te deixa aqui. Faz sentido? Tem que ter uma resposta porque eu estou aqui. Não tem que ter uma resposta? Tem que ter uma resposta porque eu estou aqui, Senhor. Deixa eu lhe dizer, de 100% dos dias da sua vida nesse mundo, cerca de 80% dos teus dias serão dias de tristeza, de choro, de medo, de ansiedade, de aflição. Porque isso é a questão da condição da vida natural, irmãos. Fique tranquilo, a qualquer momento você vai perder alguém muito importante para a sua vida. Não tem como você evitar isso. A qualquer momento vai acontecer. E essa é uma dor que você vai carregar o resto da sua vida. Não tem como. É o ciclo natural, as pessoas morrem. Pais morrem, esposas morrem, maridos morrem, filhos morrem, amigos morrem. Esse mundo é um mundo de dor. Ele me salva para me deixar nesse mundo de dor. Esse mundo é um mundo de crueldade. Esse mundo é um mundo de atrocidade. A gente vê algumas coisas que a gente fala assim: meu Deus, como é que pode, né? Os terroristas lá do Hamas entraram, invadiram as casas, pegaram um bebê, colocaram ele no forno, esse bebê, isso é real. Assaram o bebê vivo. Chegou, entrou numa casa, deu um tiro na cabeça de um filho, deu um tiro na cabeça do outro filho, na frente dos pais. Pegaram a mulher, estupraram a mulher na frente do cara, deram um tiro na cabeça da mulher, depois mataram ele. Meu Deus, o Senhor me salvou para me deixar aqui. Faz sentido ser salvo e ficar aqui? Se não tiver um propósito de vida para isso? Meu Deus, eu sou sacerdócio santo, sou raça eleita, sou povo de propriedade exclusiva teu. Por quê, Senhor? Por quê?
para o fim de você proclamar as virtudes minhas, que te tirou de um reino de trevas e te transportou para um reino de maravilhosa luz. E esse mundo precisa conhecer esse reino dessa maravilhosa luz, e você é a minha boca para manifestar isso para esse mundo. É por isso que você está aqui ainda. Isso é propósito de vida. Propósito de vida é sermos luz para alguém. Você tem que ser luz para alguém. É por isso que nós estamos aqui. Você não é igreja para sentar aqui no culto de domingo e se enfastiar, encher a sua alma de prazer. Esse é o problema da igreja. A igreja moderna se tornou uma igreja hedonista. Sabe o que é hedonismo? É a busca pelo prazer. A igreja moderna se tornou hedonista. Ela vem para se encher de prazer, para ser extasiada, sair cheia, abençoada, sai daquelas portas e volta na outra semana, uma semana depois, na mesma condição. Quero ser mais cheio, quero me alimentar mais, quero ter mais prazer, e não se importou em se esvaziar para esse mundo perdido e ser luz para eles. Irmãos, o nosso Senhor está chegando. Ele é chamado de o justo juiz. Você acha que Ele vai passar um pano se nós não fizermos o que Ele nos confiou? Eu e você, nós somos a oportunidade de Deus. Você é a oportunidade de Deus para esse mundo perdido. É você. Não é o pastor Ricardo sozinho, não são os pastores da igreja sozinhos, não são os líderes, é você. Você é a oportunidade de Deus para esse mundo perdido. Talvez exista alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, o caixa da padaria, o caixa do supermercado, sabe aquele moço que te atende no açougue do mercado, na sua vida comum, e você é a porta de salvação. Talvez você seja a única chance dele ser salvo conhecendo o Evangelho de Jesus. Pregue. Pedro ontem falou: fala, pastor, prega. Não, pregue. Irmão, pregue. Igreja, pregue. Em tempo, em fora de tempo, pregue. Seja luz aonde você estiver. Cumpra o seu propósito. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: formosos são os pés do que anunciam coisas boas. E eu quero te dar uma notícia que você já ouviu, mas talvez não encarou ela com a realidade e o peso necessário. E a minha oração é que nessa manhã você possa receber isso no seu espírito com essa intensidade. E como pregarão se não forem enviados? Ele disse há 2000 anos atrás: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já nos enviou. Eu preciso pregar o Evangelho. Não há como admitir uma igreja sem envolvimento emocional, sem envolvimento com a evangelização, desde a casa até os confins da terra, sem envolvimento de discipulado. Uma igreja que celebra o que ela é e se esquece de para quem ela é, está colocando em risco a sua eternidade. Para quem eu sou a igreja? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. O Senhor quer salvar. Você crê nisso? Mas a pergunta é: quem concorda com Ele? Quero encerrar com o mesmo texto de ontem. Vamos colocar de pés. Pastor, eu cheguei atrasado. Teve louvor? Então se quem quiser for fazer o louvor, pode já vir para nós adorarmos. Eu quero encerrar com o mesmo texto de ontem. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías foi um profeta. Isaías foi profeta para o povo de Israel. O Espírito Santo, tem profeta aqui nessa manhã, amém, irmãos? E o nome dele é Espírito Santo. Isaías foi profeta para o povo de Israel. O Espírito Santo é profeta para os dias da igreja de hoje.
o profeta Isaías, o profeta provocando despertamento para o povo de Israel se arrepender e serem salvos. Espírito Santo, esse profeta, para nos despertar, para sermos não salvos somente, mas para sermos agentes de salvação. Somos limitados, podemos estar comprometidos em algumas áreas da nossa vida. Somos um povo de lábios impuros, somos homens e mulheres de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Mas nunca se esqueça, tem brasa viva no altar de Deus. Tem brasa viva no altar de Deus. Tem brasas vivas no altar de Deus, que pode tocar a nossa vida, e nós podemos ser os atalaias para essa última geração. Evangelize, seja revival na vida de alguém, seja avivamento na vida das pessoas. Feche teus olhos por um instante. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã. Ontem nós cantamos uma canção. Essa canção dizia: eis-me aqui. Mas tem uma fala naquela canção que dizia: quem eu sou para o Senhor querer me usar? Senhor, quem eu sou? Miserável, inconstante, vulnerável. Quem eu sou? Aprendemos hoje. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, para um propósito. Somos teus filhos para um propósito. E esse propósito é proclamarmos as virtudes do Senhor, que nos tirou de uma vida de treva, de pecado, de maldição e de morte eterna, e nos transportou para a sua maravilhosa luz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos transportou para o teu reino, salvos. Esse é quem nós somos. Nessa manhã, Senhor, eu quero lhe pedir, no nome do teu Filho Jesus, usa-nos para a glória do teu nome, Senhor. O Senhor disse, Jesus: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Ajuda-nos, nos comprometa, Senhor. Assim nós te adoramos, no nome bendito do teu Filho amado, que amamos tanto e aguardamos que volte já para nos buscar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se assim você crê, se expresse, adore, glorifique o nome daquele que é eterno, que é santo. Bendito seja o nome do Senhor.